Família, o site The Intercept Brasil trouxe com exclusividade uma notícia bombástica sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, com o seguinte tema: exclusivo, por dentro da máquina de vasectomias da Universal. E é exatamente este assunto que vamos abordar nesse conteúdo. Bora lá? Eu estou no limite, Brasil. Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Espiem bem para essa peripécia. Antes de tudo, eu quero deixar aqui dois recados de suma importância. No último vídeo que eu fiz aí sobre o site The Intercept, pelo fato de eu usar a expressão The Intercept, algumas pessoas associaram o site ao Partido dos Trabalhadores. Eu preciso ressaltar aqui e fazer uma errata que, quando eu falo The Intercept, é apenas uma força de expressão e linguagem que eu utilizo. Pelo fato de eu ser fã do Tim Maia, eu uso algumas expressões da minha narrativa que eu mesmo usava, como por exemplo, ele não falava Racionais MCs, ele falava Racionais MCs. E eu costumo falar MC Pipoquinha, The Intercept e assim vai. Quando a palavra é em inglês, eu acabo abrasileirando a palavra. E em nenhum momento eu fiz associação aí ao Partido dos Trabalhadores. Não posso deixar de fazer aquela menção honrosa a um recado que eu preciso que vocês acompanhem lá no final do vídeo. Acompanhe o vídeo por completo, porque no final eu volto com um recado de suma importância. Caso você esteja passando por algum problema de calvície ou queda de cabelo, já tá ligado, né? Agora sim, vamos que vamos, porque a informação não pode parar. Vou narrar aqui o texto que está lá no site para uma melhor compreensão dos fatos. Justiça identifica clínicas envolvidas. Cirurgias eram feitas até em templos, escritórios e fazendas. É o que relata ex-integrantes da igreja. Ricardo Vasconcelos Lima tinha 24 anos quando, dentro de um escritório em um templo da Igreja Universal em Buenos Aires, na Argentina, foi submetida a uma vasectomia. Segundo ele, a cirurgia foi realizada por um médico brasileiro nele e em pelo menos outros 20 pastores na ocasião. Eu sentia muita dor, principalmente por conta do frio e do pouco tempo dado para a recuperação. Esse tipo de imposição da cirurgia de esterilização de obreiros e pastores dentro da Universal é algo muito conhecido. Rola aí nos bastidores que isso já acontece há muito tempo. E por conta de tudo isso, uma avalanche de processos atualmente começa a revelar que tais condições eram feitos os procedimentos e as consequências também que os ex-pastores vasectomizados sofrem até hoje. Lima, que atuou no Uruguai, Colômbia, além da Argentina, acabou de obter uma decisão favorável da Justiça em Ação contra a Igreja Universal na 17ª Vara Trabalhista de Fortaleza pela imposição da cirurgia. Em decisão na primeira instância em janeiro deste ano, a igreja foi condenada a lhe indenizar em uma bagatela de 1,2 milhão de reais devido a direitos trabalhistas e danos morais em razão da vasectomia. E lógico que a instituição religiosa afirma que isso não é verdade e tenta dar sempre aquele jeitinho para que seus funcionários não sejam vistos como funcionários. Me refiro pastores e bispos. A Universal nega as acusações de imposição de vasectomia. O que a Universal estimula é o planejamento familiar debatido de forma responsável por cada casal, como aliás está previsto em nossa Constituição Federal. Palavras da própria instituição através aí da sua assessoria ao site The Intercept. Para a Universal, a acusação é facilmente desmentida pelo fato de que muitos bispos e pastores da instituição, em todos os níveis de hierarquia da igreja, acabam tendo filhos. São mais de 3.000 filhos naturais de membros do corpo eclesiástico da Santa Igreja Universal. Segundo denúncias de Lima e de outras dezenas de ex-integrantes da instituição que levam o caso ao judiciário, no entanto, o grupo de 20 a 30 pastores da Igreja Universal do Reino de Deus
eram submetidos de uma só vez à vasectomia em clínicas médicas populares e às vezes em consultórios de dentistas, escritórios, templos, fazendas e até emissoras de rádio no interior do Brasil e no exterior. Ex-pastores da Universal dizem terem sido obrigados a se submeter à operação sem seguir o protocolo médico e muitas das vezes sem os equipamentos e cuidados adequados. Esse procedimento, no entanto, não deixava rastros além de relatos até agora. O judiciário passou a notificar clínicas que realizam ou realizaram as vasectomias em ex-pastores e a exigir a apresentação de prontuários médicos dos pacientes. Ao analisarem uma dessas denúncias, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, determinou no dia 24 de fevereiro que a clínica médica Serviço de Cirurgia Geral Norte, no bairro do Maier, em Zona Norte, e apontada como um dos principais locais onde os religiosos passavam pelas operações, fornecesse o mais rapidamente possível o prontuário médico do ex-pastor Jonatas Costa Azeredo, ao qual diz ter sido submetido à operação ali. O pedido deveria ser acatado sob pena de responder ao crime de desobediência, a qual pode render até 6 meses de detenção e multa. O TRT da 1ª Região solicitou também na sequência os prontuários dos ex-pastores Ivo Francisco de Sá Júnior e Luciano Garibaldi da Silva. A Clínica Geral Norte atendeu o pedido e forneceu as comprovações sobre os procedimentos, informou a advogada Márcia Cajaíba de Souza, que atuou na Justiça desde 2012 em nome de mais de 50 ex-pastores da Universal. Em outras ações, religiosos também apontaram como local de cirurgia um consultório do Centro Médico Neomater em São Bernardo no Campo, no ABC Paulista, então dirigido pelo médico José Osmar Cardoso, falecido em março de 2020. Mas teve outros detalhes que não podemos esquecer. O ambiente utilizado para o procedimento não foi apenas nos hospitais, tem outros lugares. Na rádio e na fazenda, a vasectomia é legal desde que sejam seguidas normas e orientações médicas. É preciso, por exemplo, realizar exames pré-operatórios como o de urina, o espermograma e hemograma, e fazer repouso de 2 a 7 dias. Hoje, de acordo com a Lei do Planejamento Familiar, para se submeter à cirurgia, é preciso ter no mínimo 2 filhos vivos ou 21 anos completo. Até março de 2022, a idade mínima era 25 anos e era necessário ainda a aprovação da parceira. Além disso, a cirurgia só pode ser consumada 60 dias após a assinatura de um termo de consentimento, para confirmar se é aquilo que realmente a pessoa deseja. A operação é simples, dura em média 15 a 20 minutos, sem contar o tempo de preparação do paciente. É aplicada uma anestesia local e retirado um fragmento de cada um dos canais entre o testículo e o pênis, por onde passam os espermatozoides. Não há necessidade de internação e a cirurgia pode realmente ser realizada em um consultório. Porém, se os protocolos e recomendações médicas não forem seguidos, e muito ao menos a clínica apresentarem os prontuários dos pacientes, essas operações, no mínimo, podem ser consideradas irregulares, principalmente no início dos anos 2000 e nos anos 1990. Eram feitas vasectomias em locais diversos e sem nenhum cuidado, disse ao portal Intercept Luiz Alberto Santos Bispo, pastor da Universal por 17 anos e desligado da igreja há 1 ano e meio. Ele também disse ter sido obrigado a fazer a cirurgia em um consultório no Centro Médico Garibaldi, em Salvador, no ano de 2010. Hoje, pastor solteiro só casa se fizer cirurgia, acrescentou um ex-religioso que entrou com uma ação contra a Universal há 1 ano e foi ouvido na audiência pela primeira vez em março deste ano. Muitos dos colegas fizeram a vasectomia na antiga Rádio Bahia, na Ladeira dos Aflitos, lá onde funciona uma empresa de segurança da Universal. E ouvimos o relato do pessoal mais antigo sobre a cirurgia em fazendas do interior do estado. O ex-pastor J.A.R., que evitou dar o nome completo por ser parente de um bispo da Universal,
disse ao Intercept ter realizado o procedimento no ano de 1999 num consultório no Centro Médico Neumater em São Bernardo do Campo. Segundo ele, os pastores que rejeitassem a vasectomia eram colocados de castigo, com punições como serem designados motoristas nas emissoras de rádio e TV do Grupo Record e rebaixados a faxineiros e até garagistas. As acusações estão em uma denúncia feita pelo ex-pastor ao Ministério Público do Trabalho de São Paulo em setembro de 2022. Segundo o texto da denúncia, os pastores só podem se casar após a cirurgia obrigatória de vasectomia, pois o bispo Edir Macedo não admite que os pastores tenham filho salvo alguns membros da cúpula da igreja. E o ex-pastor relatou que foi pressionado e aterrorizado por algumas horas para fazer a cirurgia. Segundo a denúncia, J e outros 10 colegas foram recepcionados por uma enfermeira e assim levados ao fundo da clínica, onde teriam ficado amontoados em um local improvisado com apenas uma maca separada por uma cortina. Éramos levados um a um para sermos vasectomizados em um local insalubre, sem nenhuma aparelhagem adequada. De acordo com ele, os religiosos eram colocados na maca com roupa do corpo, anestesiados localmente e recebiam comprimidos para a dor. J afirma que os pastores não tinham ficha, não levavam documento e não passaram pela recepção e muito menos pagaram nada. Entendi que tudo era feito na clandestinidade, é o que detalhou J em sua denúncia. O ex-pastor ainda afirma que saiu do local com dores, pois a anestesia não fez efeito. Os pontos sangravam, não tinha curativos, apenas gases dentro da roupa e os comprimidos. Ainda na saída do hospital, ele afirma ter apagado, caído e levado para um carro por outro pastor. Já em casa, os pontos das cirurgias arrebentaram, onde acabou ficando tudo exposto. Teve também uma inflamação no local da cirurgia, infeccionou e levaram-se 4 meses para se recuperar. E ele ainda relata que até os dias de hoje sente dores terríveis. O ex-pastor reforçou as acusações enviadas ao órgão em entrevista ao Intercept. As denúncias sobre as vasectomias, no entanto, foram parcialmente indeferidas pelo MPT, por se tratarem de acusações repetidas, sobre a alegação de que já estava sendo investigada no âmbito de uma ação civil pública aberta em 2016. O MPT pediu aprofundamento das investigações em relação a outras denúncias do JAC sobre metas impostas, o tratamento dispensado aos pastores e condutas discriminatórias. Aí também teve consequências de tudo, lógico que teve, inclusive ações que explodiram na justiça. A Universal afirmou ao Intercept que não é responsável por quaisquer decisões particulares de nenhum dos seus oficiais que gozem em plena capacidade de decisão, sendo totalmente aptos para sua vida civil com absoluta autonomia. Para a instituição, a opção de vasectomia é algo completamente peculiar entre o médico e paciente casal, para não pertencer a qualquer ingerência de terceiros deste ato, ainda que fosse por motivo de credo. Assim, para a Universal, o procedimento e a orientação ao paciente são de total responsabilidade do médico. As denúncias sobre essas práticas na instituição, no entanto, são muito comuns e frequentes desde o ano de 1990. Em Angola, em março de 2022, o bispo da Universal, Honorilton Gonçalves, ex-vice-presidente da TV Record Brasil e líder espiritual da igreja no país africano, foi condenado a 3 anos de prisão sobre acusação de violência doméstica por ter imposto a religiosos locais a vasectomia, e a pena foi suspensa por 2 anos após recurso dos advogados de Gonçalves. Já no Brasil, somente o Tribunal Superior do Trabalho registrou cerca de 1.000 ações de ex-pastores contra a Universal em todo o país, que chegaram à 2ª instância e hoje 105 delas estão em andamento no TST. Em 2016, o Ministério Público Federal já havia elencado mais de 200 ações. Ex-pastores que moveram processos se reúnem em grupo de mensagens e dizem representar hoje cerca de 500 religiosos que integraram os quadros da Universal no passado. Os ex-membros da Universal
reivindicam direitos trabalhistas, pois afirmam que trabalham 16 horas por dia sem carteira assinada, férias e 13º salário, e também indenização por danos morais e materiais pela alegada imposição da vasectomia. A ação civil pública aberta pelo Ministério Público Federal em 2016 também está em andamento no Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília. O MPT se manifestou favorável ao entendimento de que os pastores são empregados, não atuando apenas em fundação da sua fé. Portanto, deveriam ter carteira assinada, além de não poderem ser obrigados à vasectomia. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro defendeu um alerta sobre a não obrigatoriedade da vasectomia que fosse fixado em locais visíveis no Templo da Universal. Só na primeira instância, a Justiça entendeu que o MPT não teria legitimidade para representar esses trabalhadores em razão do que esse tipo de direitos seriam direitos individuais, tese com a qual não concordamos. Explicação então da advogada Márcia Cajaíba. Por conta disso, houve o recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Mas ainda tem algumas coisas cabulosas. Vocês acreditam que na época era dito aos pastores que não poderiam ter filhos carnais, somente espirituais? É uma alienação fora do comum. Em ações individuais, 6 ex-religiosos defendidos pela advogada obtiveram vitória recentemente na justiça. 4 decisões favoráveis ao ex-pastores foram dadas já na segunda instância e 2 na primeira. Nos 4 casos vitoriosos em segunda instância, e há recursos também em andamento. A Universal alega que a atividade religiosa é uma missão e não trabalho. Mas então por que há metas estabelecidas de arrecadação de oferta e imposição de horário de trabalho? É o que indaga a advogada. Já os ex-pastores reivindicaram a indenização por danos morais em razão de perda que tiveram com a imposição de vasectomia. Lamentam o fato que jamais podem ter filhos, e apesar da cirurgia ser reversível, o novo procedimento é delicado, tem um tempo de recuperação maior e pode reduzir até 50% a chance de uma gravidez natural. A maioria dos religiosos acabam ressaltando que a época era muito jovem e, ao acatar o pedido da igreja, acreditavam entender que era um desejo de Deus. Segundo eles, ainda a razão da existência da vasectomia seria econômica. A Universal mantém os custos da moradia e alimentação dos religiosos e, lógico, suas famílias. Assim, um casal sem filhos garantiria uma significativa economia para os cofres da igreja. Há muitos relatos de bispos e outros dirigentes da igreja que diziam, frequentemente, não iriam sustentar filhos vagabundos de pastores. No caso, quem já tinha filhos antes de entrar na igreja eram avisados que, após o filho completar 18 anos, ou ele se tornaria pastor, ou teria de sair imediatamente, devendo morar com os avós ou tios, pois a igreja jamais iria sustentá-los, e repetiam, não vamos sustentar vagabundos. É o que relata a doutora Márcia Cajaíba. Mas a coisa não para por aí não. O peso da idade. A advogada Márcia Cajaíba diz que a Universal e outras igrejas neopentecostais têm conseguido atrair hoje um grande número de pessoas dispostas a interagir os seus quadros e se tornarem pastores graças às promessas de ganhos superiores ao dobro e até o triplo do salário mínimo, e o oferecimento de diversos benefícios, entre eles moradia e carro. Isso tornando a prática religiosa um meio de vida e não uma vida em prol da fé. Quando o pastor abandona a igreja, por um outro lado, a instituição o maldiz, é o que afirma a advogada. A igreja então faz uma mega divulgação de desqualificação dos pastores que saem e também de suas esposas, para que no dia seguinte à saída ninguém mais faça qualquer outro contato e eles sejam excluídos. O número então de ações na justiça está aumentando, hoje porque pastores já idosos passam a ser substituídos por religiosos mais novos na Universal. Segundo a advogada, na visão da igreja, os mais jovens com mais vigor se empenhariam muito mais nos cultos e pregações. Consequentemente, essa atitude gera insatisfação em boa parte dos pastores que deixa a igreja. Muitos então resolvem até reclamar seus direitos.
Decidi entrar na justiça por causa dos abusos emocionais. Eram muito fortes. É um domínio total da vida das pessoas. Por isso, está havendo agora essa enxurrada de processos. É o que afirma Renato Vasconcelos Lima, que afirma ter sido submetido à cirurgia em Buenos Aires. O ex-pastor Edmilson Johnny Estevão da Costa fez parte da Universal por 22 anos. E disse também ter sido obrigado a fazer vasectomia na Clínica Geral Norte no Rio, por volta de 2004. Eu fiz a cirurgia de um grupo de 10 pastores. Eles não davam nenhum papel ou documento para a gente, porque sabiam que era algo contra a lei. Eu tinha 23 anos e não tinha idade mínima e muito menos filhos. Já na época, diziam que não devemos ter filhos carnais, somente espirituais. A justiça agora solicitou uma perícia médica para comprovar a realização de sua cirurgia. Eu não vinha obtido resposta aos pedidos na clínica, mas recentemente consegui o meu prontuário sem requisição judicial, afirmou Costa. Procurado então um médico, Sebastião Resenha Sagradas, apontado por Johnny como responsável pela cirurgia lá na Clínica Geral Norte, não retornou os contatos. O portal Intercept também procurou o advogado de Sagradas, Alex Garcia Sana, sem também qualquer sucesso. Em Salvador, o médico Aldac Pitombo, citado por Luiz Alberto Bispo como responsável pela sua vasectomia, afirmou não se recordar do ex-pastor e negou realizar cirurgias irregulares. Eu não me envolvi com essas coisas não, eu não me recordo. Cirurgias só são feitas quando o paciente já tem filhos e tem o consentimento, tudo assinado e um monte de coisa. Não é determinado e pedido assim não, a conduta é essa. Palavras de Pitombo. No ABC, os telefonemas para os números que seriam dos consultórios do médico José Osmar Cardoso, já falecido, não foram nenhum atendidos. Cardoso já havia sido citado pela Justiça do Trabalho em meados de 2019 e não foi localizado à época. O pior de tudo é que, segundo a assessoria jurídica da Igreja Universal do Reino de Deus, por volta de 96% dos casos, eles ganham na justiça. Estranho. Ao Intercept, a Universal disse que a maioria dos tribunais do trabalho tem entendimento consolidado de que não é possível reconhecer vínculo empregativo entre ministros religiosos e a igreja. De acordo com as leis trabalhistas, a atividade pastoral não é um emprego, mas sim uma vocação. Segundo a instituição, 8 em cada 10 recursos julgados pelos tribunais regionais do país reafirmam que o exercício da atividade pastoral em uma igreja não é um emprego, e sim um exercício voluntário de uma profissão de fé, e assim não está submetido à consolidação das leis do trabalho. O próprio Tribunal Superior do Trabalho, instância máxima da justiça trabalhista, tem o entendimento de que os ministros de confissão religiosa, de qualquer crença, não precisam ser empregados das igrejas, é o que disse a igreja. Exatamente por isso, temos a certeza de que esses processos, movidos por ex-pastores que foram desligados do corpo eclesiástico da igreja, em razão de um grave descumprimento de regras de conduta, terão o mesmo destino de outros semelhantes. Ainda segundo a assessoria de imprensa da Universal, 96% das sentenças em vários tribunais são sempre favoráveis à igreja. Entre 2019 a 2023, relativos à vasectomia, são mais de 50 decisões favoráveis à igreja e aproximadamente 120 que reconheceram a inexistência do vínculo trabalhista. É esperado que o Intercept demonstre o mesmo interesse que tem em divulgar processos contra a Universal, para também trazer a público as derrotas desses aventureiros na justiça. Que coisa, hein? Eles acreditam que têm plenos poderes e que sempre vão estar por cima da carne seca. O sangue de Jesus tem poder, hein? Mas e aí? O que vocês acham de tudo isso? É o fim da picada, né? Bom, e agora aquele recado que eu prometi para vocês. Você já se sentiu frustrado com a queda de cabelo? Não importa se você é homem ou mulher, a perca de cabelo pode afetar a sua autoestima. Mas agora existe uma solução: Kidoxidil. O Kidoxidil é um tratamento inovador para a perda de cabelo. Com o auxílio da nanotecnologia, ajuda a revitalizar e fortalecer os fios. Com o Kidoxidil, você pode ter cabelos mais fortes e saudáveis, como sempre quis ter. Não perca mais tempo se preocupando com a perca de cabelos.
Experimente Kedoxidil hoje mesmo. Compre agora mesmo e comece a ver os resultados em apenas algumas semanas. Kedoxidil, a solução para os seus cabelos. Link no comentário fixado. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.